Olá, tudo bem? Meu nome é Janaína, sou professora e psicóloga e atualmente estou trabalhando no departamento AP da Secretaria da Educação. E hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante, como todos os que estamos falando a cada semana. Vou falar um pouquinho sobre como promover a saúde emocional da criança. Então, se a gente for pensar no desenvolvimento infantil, a criança ela perpassa por várias fases, né, do desenvolvimento. Então, alguns comportamentos, se a gente observar o nosso filho, né, a criança que a gente tem contato, alguns comportamentos são naturais da faixa etária que ele está, são naturais da infância. Então, uma criança normalmente é uma criança curiosa, às vezes tem algumas agitações, não consegue ficar muito tempo parado, não tem uma tolerância muito grande, né, para situações mais paradas. Então, isso faz parte da fase do desenvolvimento. Nós temos a fase que a criança quer tudo para ela, aquela fase do egocentrismo, que tudo é dela, tem dificuldade de dividir brinquedos, tem dificuldade de dividir as coisas. Temos a fase que a criança é propensa a ir para a mordida. Nós temos a fase da criança que fica colocando tudo na boca porque ela está descobrindo o mundo. Então, nós temos as fases do desenvolvimento que são naturais, que são normais, que acontecem com todas as crianças e que nós, enquanto adultos, vamos aprendendo a lidar com elas e ajudar a criança a se desenvolver da melhor forma possível e a passar por essa fase, né, de acordo com a sua faixa etária. Mas existem alguns comportamentos que extrapolam, né, que são comportamentos que vão além da idade, né, uma criança que já não está na fase de morder, que já não está na fase de ficar isoladinho, né, que não está que a criança come, se alimenta, então a criança que começa a parar de comer, a ter alterações de sono, então tudo isso é um alerta para a gente ficar observando essa criança e buscar estratégias para ajudá-lo, porque algo não está bem, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? Então nós sabemos que tem as fases do desenvolvimento que são naturais, que são normais, mas existem comportamentos que extrapolam essa fase e aí a gente precisa ter um alerta e ficar de olho para ver se essa criança está bem. Como eu falei em um vídeo anterior, né, há algumas semanas atrás, quando a criança está com febre, quando ela está doente, a gente já busca auxílio pediátrico, auxílio do médico, mas quando ela tem uma dificuldade emocional, muitas vezes a gente não percebe, né? Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. E alguns dos sinais de alerta, né, para alguns problemas emocionais na infância, eu vou citar alguns aqui para vocês e nós vamos conversar um pouquinho como fazer para ajudar essa minha criança. Então, alguns sinais, o isolamento social. Então, uma criança que antes brincava, que antes conversava, de repente começou a se isolar, começou a ficar mais sozinha. Uma agressividade, uma irritabilidade frequente. Então, ela está irritada e não é um momento de sono, não é um momento de fome, não tem algo que justifique aí essa irritabilidade, né? Então a gente precisa entender o porquê dessa agressividade, o porquê que ela tá mais irritada, o que tá acontecendo, não tem nenhum problema com a saúde da criança, tá tudo bem? Vamos analisar o que pode estar ocasionando esse comportamento. Uma dificuldade para dormir, né? Uma criança que dormia a noite toda, de repente começa a acordar várias vezes na noite, de repente ela começa a ter sonhos e acordar chorando, ter pesadelos, ela não fazia mais xixi na cama, de repente ela voltou a fazer, né? Então são comportamentos que a gente precisa ficar atento. Ela comia normalmente, de repente ela parou de comer, né? Então é algo para a gente observar mais atentamente, tá? Então ela regride, ela tinha atingido alguns comportamentos, ela tinha melhorado, aprendido algumas coisas, né? E de repente ela regride, de repente ela volta a algum comportamento que ela não tinha. Medos excessivos, é lógico que tem fases do desenvolvimento que a criança pode apresentar um medo maior, né? Por quê? Porque ela começa a fantasiar, né? Então ela começa a entender algumas outras coisas que ela tem um medo, né?
Mas esse medo é excessivo, esse medo paralisa, ela deixa de fazer coisas que ela fazia por conta de medo, né? Então é importante a gente observar a ansiedade, a criança que está roendo muito a unha, a criança que lava excessivamente mãos, né? A criança que tem alguns comportamentos ansiosos, né? Ela é muito agitada por conta de ansiedade, ela fala demais por ansiedade, come por ansiedade. Então isso a gente também precisa observar atentamente. É importante também oferecer um ambiente seguro e acolhedor para essa criança. Ela precisa se sentir acolhida, né, diante das suas dificuldades, diante do brincar. Então tem um adulto ali que não precisa ser a noite toda, não precisa ser o dia todo, não precisa nem ser todos os dias, mas que ela tenha um tempo de qualidade com um adulto saudável em casa, né? Que esse adulto brinque com ela, que esse adulto frustre essa criança na brincadeira, então que os jogos que sejam realizados entre a criança e o adulto ou entre outras crianças, que proporcionem momentos de perca, né? Ela precisa perder também na brincadeira, então proporcionar momentos de frustração, né? Então a gente precisa fazer isso com a criança, tá? E o mais importante, cuidar da sua própria saúde emocional. Então, se você percebe que você está muito irritado, que você só fala gritando com a criança, que você não tem tempo para baixar e conversar, né? A criança que grita demais, às vezes o adulto que lida com ela também tem essa agitação e grita demais. Às vezes, tá, gente? Não tô falando que é regra, tá bom? Mas isso acontece. Então, comece a falar mais baixo com a criança, a ter um ambiente mais tranquilo. Cuide-se, né? Cuide da sua saúde emocional para que você consiga cuidar de um ser tão pequenininho que precisa de exemplos, que precisa de você. E se acaso você perceber que você já fez de tudo, que a escola está ajudando com o que pode, mas que a criança continua com alguns comportamentos que chamam a atenção, com uma irritabilidade muito grande, uma criança que joga as coisas, uma criança que o adulto não está conseguindo conter, é importante buscar ajuda, né? Ou que o adulto não consiga conter, ou que você perceba que a criança está em sofrimento também. Procure ajuda, né? Procure terapia, um encaminhamento aí com um médico, né? Para uma terapia, um psicólogo infantil. Procure orientações, né? Com profissionais da área. Então, é importante a gente se cuidar, a gente olhar para o nosso filho e quando a gente cuidar de todo o ambiente e ver que mesmo assim esses comportamentos persistem, que a gente busque ajuda porque a criança está precisando, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Até uma próxima.